Oi, oi! Seja bem-vindo ao canal da Egrégora Lua Oculta. Eu sou a Bruna e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os 4 elementos. Que na minha visão, na minha verdade, eles são inteligências vivas, princípios primordiais pelos quais a natureza ela manifesta a própria existência. Mas antes de iniciarmos esse nosso momento de conexão, de conhecimento, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com quem você sentir. Então, o que seriam os 4 elementos? E eu acredito que é importante iniciarmos dizendo que nós somos feitos dos 4 elementos. Por exemplo, o nosso sangue, ele é água. A energia vital que habita no ventre de todo e qualquer ser é o mais puro fogo. O nosso corpo é terra e nós respiramos o ar enquanto evoluímos a nossa própria mente. Então, sem mais delongas, vamos iniciar esse momento profundo de conhecimento com a água, que representa o elemento da profundidade, aquilo que há de mais profundo do nosso ser, o nosso contato com o nosso abismo, com o nosso submundo interno, que são as nossas emoções. Então a água, ela se relaciona com o inconsciente, com o mundo daquilo que nós sentimos. Os nossos sonhos, eles habitam esse mundo profundo e são nutridos por essas emoções. A água, ela é o que mantém vivo dentro de cada ser a fé, a esperança do iniciado, daquele que busca o caminho da iluminação. Dentro do mundo elemental, nós temos a representação, os elementais que representam o elemento água são as sereias, as ondinas, as nereidas, que trabalham ativando a intuição. Uma das magias mais famosas é a magia dos espelhos, que representa uma conexão muito forte com esse elemento e também se torna um amuleto de proteção, de conexão, de resgate. Então é uma magia muito bonita e profunda. A água é muito sutil, então a gente precisa estar conectado para ouvir os sinais. Mas eu diria que nós também podemos enxergar a água como a detentora dos mistérios, já que são os rios que ligam os mundos, o sangue que corre dentro do nosso corpo, o líquido amniótico onde toda a vida se inicia. E uma curiosidade muito interessante é que a magia da água, ela dissolve máscaras. Então, ela mostra quem você é quando ninguém está olhando. E aí, você já parou para pensar no que as tuas águas internas têm sussurrado para você? É algo interessante de você se questionar, se aprofundar. Partindo agora para o elemento fogo. Ele é explicado como o desejo da alma, o anseio por mudança ou até mesmo o poder da fé. Mas o fogo, ele guarda a verdadeira alquimia, que é a transmutação. A transmutação, ela primeiro nos exige a morte. É claro que a gente está falando de uma morte simbólica, mas a morte de tudo aquilo que já não serve mais para mim. Para que, enfim, eu possa renascer em mim mesmo. Do mais puro pó, da mais pura cinzas, e me tornar inteira novamente, só que agora na minha verdade. O fogo, ele tem um forte significado espiritual porque ele é a representação da própria energia divina. E no mundo elemental, nós temos ele representado através dos elementais, como os dragões, a fênix, as salamandras, as serpentes de fogo. E a sua força mágica, ela está em ferramentas como as velas, fogueiras, o próprio caldeirão das bruxas, que também é o ventre da grande mãe. Então aqui eu vou me conectar com as bruxas. Lembrem-se, bruxas, uma vela não é apenas uma vela. A chama é um portal, é uma testemunha que observa, reconhece e responde enquanto dança com a verdade. Porque você pode até tentar enganar as pessoas, mas o fogo, ele exige a verdade. E é por isso que o fogo ele é visto como um destruidor.
Só que ele não é só um destruidor que busca destruição. Não, ele é uma destruição que purifica, pois ele revela a verdadeira presença, a verdadeira essência daquele ser. E o fogo hoje lhe faz um convite. Você tem coragem para arder de tanto queimar? O que em ti precisa renascer do fogo da fênix? Reflita, você está pronta para mudar? E aqui a gente já entra na força da terra, que seria o lado mais visível da vida, só que ela guarda o portal dos limiares. Então a terra ela clama por realização, para que a gente traga do mundo das ideias os nossos sonhos, que a gente torne em ação, que a gente manifeste em algo concreto. A terra ela representa o funcionamento do nosso próprio organismo, pois ela detém um dos mais preciosos mistérios, a retificação. Então entregue tudo e qualquer coisa para a terra. Ela vai purificar aquilo, retificar aquela energia ao seu estado mais original. E é por isso que nós temos como um rito de passagem enterrar os nossos mortos. Porque a terra ela consegue pegar toda a essência, passar pela putrefação, pela purificação, e então sobrar somente aquilo que se é, os ossos. Ali é visto como uma possibilidade de renascer novamente. Então, essa magia de retificação é porque torna tudo e qualquer coisa pura novamente, na mais pura essência daquele ser. Muito bonito. Os elementais conectados com essa essência são os gnomos, os duendes, os brownies, as dríades, druidas e as miríades. Lembrando que a Terra, ela é o ventre, o útero da grande mãe, onde tudo que nós conhecemos foi gerado, e onde tudo repousa antes de nascer. A força da deusa. E um dos maiores ensinamentos que eu obtive com a força da grande mãe, nesse meu caminho como sacerdotisa, é nunca duvidar do poder de plantar uma semente. Porque a terra, ela primeiro nos ensina a ter paciência. Ela não tem pressa. E ela mostra que o crescimento primeiro ele acontece no invisível. As raízes se firmam para que depois isso possa se manifestar na superfície. E como uma bruxa, eu sei que tocar a terra é lembrar que nós somos parte dela. Ela é memória ancestral, uma linhagem de permanência, de responsabilidade. Pois nossos ossos, nossa carne, nosso corpo como um todo, nós iremos retornar a ela quando a nossa jornada terminar. Então a gente vem da terra e a gente volta para ela no fim dessa vida. E a terra ela lhe deixa um questionamento. O que você é capaz de sustentar? Você pede, pede e pede. Mas você é a pessoa capaz de sustentar o que você tem pedido? E vamos falar então sobre o nosso quarto elemento, que é o ar, o sopro da vida, o despertar da palavra antes de saber ser som. O silêncio que é ensurdecedor. Todas as ações humanas têm início no ar, que é o mundo das ideias. O ar ele seria o éter, que é a nossa psique ou inconsciente, é onde a nossa intenção se manifesta e torna uma magia possível. O ar ele é o retrato da nossa mente que está em constante transformação. Isso é ser humano. Os elementais que governam o ar são os silfos e as sílfides, que nos inspiram a voar. Então o ar, ele é o carreador do canto das folhas, o perfume das folhas, a subida de uma oração. O ar, ele conecta os mundos invisíveis para que o movimento, ele se faça presente. Então eu diria que o ar é, na verdade, a nossa insistência em viver. Nesse vídeo, o que eu quero passar para vocês é que, dentro da bruxaria,
Nós entendemos que os elementos, eles não são forças a serem dominadas. Eles não podem ser controlados. Nós devemos aprender a caminhar juntamente a eles como uma parte do todo. Nós respiramos o ar, o nosso sangue é água, o nosso corpo é terra, a nossa energia vital é o próprio fogo. E quando a gente entende que nós somos feitos desses elementos e nós compreendemos que nos unirmos a eles é encarar talvez faces selvagens dentro de nós, adentramos no real sentido da frase conheça-te a ti mesmo, que é realizar a verdadeira alquimia. E você já parou para refletir, para se questionar que talvez a ideia para manifestar a tua grande obra, ela esteja na tua capacidade de olhar para si, se ver verdadeiramente, se acolher e se aceitar como um ser que possui sombras e que a tua luz verdadeira, ela só será realmente acesa quando você integrar sombras e luz. Entender que a sombra, ela deve ser encarada, acolhida e então que se faça a verdadeira iluminação. Então, eu planejei trazer um vídeo que fosse um pouco mais rápido, mas que trouxesse o conhecimento sobre esses 4 elementos que são a base de um pentagrama, a base da magia, da bruxaria natural. E o entendimento deles abrem grandes portas. Então eu espero que vocês tirem o máximo proveito, peguem aquilo que servir para vocês, aquilo que não fizer sentido, também saiba discernir. E se vocês gostarem desse vídeo, me deixe saber. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para que eu possa continuar esse projeto e trazendo mais conhecimento, mais vídeos sobre leitura de tarô para vocês. E eu vou me despedir aqui com um grande beijo da serpente e um até breve.